Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o caso de uma neurose obsessiva numa menina de 6 anos, caso clínico da Melanie Klein. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre esse caso clínico da Melanie Klein, apresentado em 1924, está aqui nesse volume 3 das obras completas dela, publicadas pela Imago. Vocês sabem, a Ubu lançou uma nova tradução que eu recomendo, tá linda, né? Inclusive a edição da Ubu tá muito bonita, com esses casos clínicos também. Esse é muito especial, a gente vai ler junto agora. E esse caso clínico é importante para mim porque eu tô lendo a Sylvia Bleichmann, como vocês sabem, no Seminário Clínico. A Clínica Psicanalítica e Neogênese é o livro que a gente vai ler do início ao fim no Seminário Clínico, e no capítulo 6, que vai ser apresentado na 110ª aula, acreditem, 110 aulas já do Seminário Clínico, a Silvia vai falar desse caso clínico da Melanie Klein, né, da menininha que se chama Erna, uma menininha de 6 anos que apresenta sintomas obsessivos graves, né, e que a Silvia vai dizer, bom, será que é neurose obsessiva mesmo, como a Melanie Klein está apontando aqui? Tô na dúvida se é neurose, vamos tentar desconstruir esse caso juntos nesse capítulo 6 da Sylvia Bleichmann, que a gente vai ler agora em janeiro. Aliás, né, estou convidando vocês a participarem, darem uma olhada no cronograma, para quem ainda não participa, para vocês terem uma ideia do que é o seminário e para lerem efetivamente o caso clínico antes de irem direto para a aula da Silvia. Então a gente vai ler hoje o caso clínico bem restrito à leitura da Klein aqui, e óbvio, né, eu vou ler com vocês bem passo a passo as críticas impressionantes que a Sylvia Bleichmann faz a esse caso e a releitura que ela propõe desse caso clínico. Aliás, gente, assim, que aula incrível esse capítulo da Sylvia, inclusive do ponto de vista epistemológico, sabe, assim, de como que a gente muda a teoria psicanalítica, né? A gente está falando aqui de uma teoria em Klein muito inatista, está pressupondo a criança já quase que pronta, né, com o aparelho psíquico pronto, os desejos, as fantasias, etc. Tá tudo pronto na Melanie Klein. E a Silvia, que vai ler muito a psicanálise a partir do Laplanche, né, vai pensar na constituição subjetiva, nas condições de possibilidade para aparecer a fantasia, as defesas, a neurose obsessiva, ou seja, coisas muito sofisticadas que dependem de muitas condições ambientais, emocionais, né, as condições dadas pela sedução generalizada, que na Klein não está presente. Então vocês vão ver assim, diferenças gritantes entre a teoria que eu vou apresentar hoje da Klein e, para quem seguiu o seminário clínico, como que a Silvia faz uma releitura assim, incrível, né? E vocês vão ver muito mais acolhedora pro que a gente pode pensar aqui, a sexualidade infantil, a ternura, como que a gente está pensando a sexualidade entre os pais e as crianças, como que a gente precisa redobrar o cuidado nesse sentido da interação entre a mãe e a criança, o pai e a criança. A Silvia é incrível, vale muito a pena ler, não apenas para vocês que estão atendendo crianças, né, que estão clinicando, mas claro, para todo mundo que está clinicando, eu realmente recomendo a leitura da Silvia. Se vocês não assinam o canal ainda, eu recomendo que vocês assinem no nível seminário clínico para acompanhar essas aulas, ou qualquer nível para apoiar esse trabalho. Se não, claro, só compartilha, comenta, se inscreva. Tem muita gente que vê os vídeos aqui do canal e não está inscrito. Dá uma força, se inscreve no canal e comentem, né? Sugiram aí para colegas que gostam de psicanálise para virem também assistir e ter essa experiência aqui nesse canal. Então agradeço desde já a presença de todos. Vamos para o texto da Melanie Klein, entender o que essa menininha Erna tem, quais são os sofrimentos que a Erna está apresentando e como que a Melanie Klein lê esse caso clínico. O caso, como eu disse a vocês, é apresentado em 1924, num congresso em Würzburg, na Alemanha, e a Klein apresenta os seguintes sintomas dessa menininha que se chama Erna. Erna, uma criança de 6 anos, tinha uma série de sintomas graves. Sofria de insônia, que era em parte causada por ansiedade, em particular por um medo de ladrões e assaltantes invasores, e em parte por uma série de atividades obsessivas. Essas atividades consistiam em deitar com o rosto para baixo e bater a cabeça no travesseiro,
em fazer um movimento de balançar-se, durante o qual se sentava ou se deitava de costas, em chupar o dedo obsessivamente e uma masturbação excessiva e compulsiva. Então, uma menininha que estava sofrendo bastante, né? Assim, sintomas graves, dificuldade de dormir, sintomas obsessivos muito perturbadores. Nessa masturbação, ela vai dizer ao longo do caso, acontece em lugares públicos, inclusive, ela não consegue se conter nem na masturbação, nem no chupar o dedinho. Então, uma menininha que está em sofrimento, né? Bate a cabecinha no travesseiro, fica deitada, né? De maneira esquisita, fazendo movimentos esquisitos, né, de balançar-se, enfim, um sentimento que ela descreve também, a Erna, né, descreve para Klein, tem alguma coisa na vida que eu não gosto. Imaginem, gente, uma menininha de 6 aninhos falando isso. Então tem um sofrimento grave aqui, né? A mãe aparece pouquíssimo, né? Você sabe, a Melanie Klein, ela não convidava muitos pais para participarem, né? Porque a Klein estava pressupondo, né, a vida psíquica do bebê e da criança já está pronta, por assim dizer, o que importa, né, é o que está lá dentro, né, da vida psíquica das crianças. Então eu nem vou chamar muitos pais, mas nos breves momentos em que a mãe aparece, vocês vão ver, é super importante esses momentos onde a gente tem alguma notícia trazidas diretamente pela mãe. O pai não aparece, claro, né? No século XX aqui, né? Os pais estão longe ainda de ser pais cuidadosos, né? Aliás, com exceção do pai do Hans, né? Que era um pai super cuidadoso. Então devia ser exceção da exceção, mas esse pai aqui parece horrível, assim, não me parece cuidadoso, o contrário. Mas enfim, a mãe, quando aparece, ela diz o seguinte, olha, essa menina me engole. Ela me engole. Então, uma criança que vai demandar muito da mãe, e vocês vão ver uma mãe muito problemática, assim, vocês vão ver o que essa mãe vê na Erna já bebezinha, tá? Assim, uma mãe que me parece grave também, mas enfim, uma criança então que vai demandar muita atenção da mãe, que vai, imagine essa noite, né, com essa criança, né, que não dorme, que deve convocar os pais o tempo todo, então uma criança que vai ser levada para Melanie Klein, que vai atender a Erna durante praticamente todos os dias, por 575 sessões, que vão se estender mais ou menos por 2 anos e meio. Ou seja, ela vai atender a menininha quase todo dia, com exceção de férias, né, final de semana, etc. E a interrupção do caso ela é dada de maneira um pouco abrupta depois desses 2 anos e meio, e a Klein não considera encerrada a análise, apesar dos progressos notáveis que a análise fez com essa menininha, né? Assim, o controle da masturbação, um pouquinho da aprendizagem começa a melhorar, etc. Mas a gente tem poucas notícias depois do que vai acontecer com a Erna, tá? A Erna tinha também uma dificuldade muito grande de aprendizagem, isso também vai ser parte do relato bem importante aqui, né? Criança que não está ali começando na escolarização, na adequação com os coleguinhas, né? Não conseguia se adequar, não conseguia conviver, aprendia de forma muito lenta. Então, transtornos de aprendizagem que também estão presentes na Erna, que a Klein vai lembrar pra gente e vai interpretar depois também de uma maneira bem particular. A gente vai ver isso juntos. O método de Klein para atender as crianças, vocês sabem, é brincar, né? Começar a brincar com a criança, deixar ela bem solta, bem livre, né? No consultório, para escolher os brinquedos, para desenhar, para pegar os bonequinhos. E a Erna brincava com alguma frequência de ser mãe e fazia da Melanie Klein a criança dessa mãe, cujo maior defeito era chupar o dedinho. Então a Erna era a mãe da Melanie Klein e a Klein, bebezinha, sofria lá um tanto de punições porque ela chupava o dedinho e tal. Ela brincava também algumas vezes com uma carroça na qual um homenzinho e uma mulherzinha se amavam, se beijavam, e num determinado momento um homenzinho em outra carroça trombava com esse casal e os atropelava e os matava, e em seguida assa esse casal e come esse casal. E a Melanie Klein, claro, vai interpretar que a Erna é esse homenzinho que vai destruir aí, claro, o casal parental que estavam ali se amando e tal. A Erna cortava o papelzinho também e falava aquela carne moída, ou senão uma salada de óleos. E ainda estava dizendo, né, que esses papeizinhos podiam ser a beirada do nariz da Melanie Klein.
Aliás, ela tentava morder o nariz da Melanie Klein algumas vezes durante a sessão. Olha que dificuldade de atender essa menina. Desde a primeira sessão, né, ela tenta morder o nariz da Klein, que interpreta, por sua vez, né, esse ataque ao nariz dela como um ataque contra o pênis do pai, que ela supunha que eu havia incorporado. Vejam, esse tipo de interpretação aqui, para quem já leu um pouquinho da Melanie Klein, principalmente os textos mais fundamentais dela, né, Inveja e Gratidão, Amor, Culpa e Reparação, vocês vão entender que a Klein está pressupondo fantasias inconscientes e sexuais desse tipo na criança praticamente desde o início da vida. Então, dizer que, bom, quando ela tenta morder o meu nariz, ela está tentando morder o pênis do pai que eu introjetei por inveja, né? Ela está com inveja disso e está querendo destruir o pênis que eu introjetei, isso já está tudo na cabecinha da Erna para Melanie Klein. Então, queria ressaltar isso, né? Para Klein, a nossa vida psíquica já está quase que toda pronta desde o início. Então ela vai interpretando, e ela, Klein, vai interpretando isso para a criança. Muito provavelmente a Melanie Klein falava isso para a criança também ao longo do tratamento. Ela foi criticada muitíssimo ao longo da história da psicanálise, até por esse excesso, né, de coisas que ela vai falando que a criança não está trazendo para a clínica. Mas ela, Melanie Klein, falava, explicitava esse tipo de interpretação que na verdade são teorias psicanalíticas, né? A gente tem criticado muito a Klein ao longo do século XX, século XXI, exatamente por esses excessos interpretativos que estão ligados, claro, à crença dela de que a criança já tem uma vida psíquica pronta, por assim dizer. Então a Erna também brincava de ser mãe de algumas crianças e punia essas crianças porque a criança gostava de ficar suja, por exemplo, então era uma mamãe que aparecia e que batia na criancinha. E as cenas mais relevantes que eu acho, né, que vão aparecer aqui no caso clínico dizem respeito ao coito dos pais, que era, segundo Klein, representado algumas vezes por Erna. Numa delas, por exemplo, ela é uma rainha e a Klein era o rei que devia ficar fazendo uma bateção, bater o punho no sofá, que tinha o sentido de copular para Klein. Daí a rainha tem um bebezinho que sai de dentro dela, engatinhando, representando a Erna mesma, contorcendo-se e gemendo. Leio a Klein diretamente. Aí, sua criança imaginária dividia o quarto dos pais e tinha que ser espectadora do ato sexual entre eles. Se ela o interrompia, apanhava e a mãe ficava se queixando dela ao pai. Se ela, como mãe, pusesse a criança para dormir, era apenas para se livrar dela e poder se juntar ao pai o mais rápido possível. A criança era incessantemente maltratada e atormentada. Então vejam, isso aparece na criança e na brincadeira efetiva. Isso aqui já não é a interpretação da Klein, isso é importante ressaltar, né? A Klein muitas vezes vai interpretar esse tipo de coisa, né? Trazer cenas sexuais onde a criança está brincando lá de papelzinho, de água, ela está falando de vagina, de pênis do pai. Isso acontece, tá, gente? Não estou dizendo que isso não acontece. Mas nesse caso, a Erna está efetivamente representando já uma cena sexual. E a gente vai ficar sabendo no relato que a Erna de fato viu o coito, né, a relação sexual dos pais, algumas vezes. Segundo a Melanie Klein, né, com 2 anos e meio e depois com 3 anos e meio, ela vai partilhar o quarto com os pais, ver a relação sexual entre os dois, né? E numa nota de rodapé bem importante, a Erna com 5 aninhos, ela chega na casa da avó e fala: o papai entrou na cama com a mamãe e ficou chacoalhando com ela. Então, provavelmente, essa menininha deve ter visto os pais transando algumas vezes. Isso é evidente no relato, inclusive na brincadeira que ela faz. Eu acho que é a brincadeira que ela está fazendo aqui com os pais, né? Dessa mãe ralhando com ela, batendo, etc., para não atrapalhar o amor desse casal, é provavelmente a cena que ela viveu, né, e vivenciou algumas vezes com esses pais, tá? E aí tem uma passagem que eu acho chocante na Melanie Klein, que diz o seguinte: quando tinha entre 6 e 9 meses de idade, sua mãe notou com que evidente prazer sexual ela respondia aos cuidados corporais habituais, em especial a limpeza dos seus genitais e ânus. A enorme excitabilidade da sua zona genital não deixava margem a dúvidas. Por isso, sua mãe exerceu uma discrição maior ao lavar essas regiões,
E quanto mais velha e mais treinada se tornava a criança, tanto mais fácil, naturalmente, era conseguir isso. Mas a criança que havia encarado a atenção anterior mais elaborada como uma forma de sedução, vivenciou essa reticência como uma frustração. O sentimento de ser seduzida, atrás do qual havia o desejo de ser seduzida, repetia-se constantemente por toda a sua vida. Essa passagem aqui é chocante por vários motivos. O primeiro é que essa mãe notar numa bebezinha de 6 meses um prazer sexual, para mim, já é sinal de que essa mãe é grave, é gravíssima. E a Klein não nota isso, não faz nenhuma anotação aqui com relação a isso. Olha, essa mãe tá meio maluca de ver prazer sexual numa bebezinha de 6 meses, né? Então, nenhuma anotação com relação a isso, ao contrário, no final da citação, vocês estão lendo, ela diz do desejo de ser seduzida dessa criança. Então, Klein, que por sua vez foi a analisanda do Ferenczi, né, não sacou efetivamente, é uma pena, a confusão de linguagens que há entre o bebê e a mãe aqui. Entre a mãe que vê, na verdade, uma sexualidade adulta ali onde não há, evidentemente, nenhuma sexualidade adulta. Então, essa mãe me parece gravíssima e eu acho essa vai ser a leitura da Sylvia Bleichmann, né? Vai ser um dos vieses aí de crítica, né? Um dos eixos da crítica da Bleichmann, para a gente pensar essa mãe, claro, como uma sedutora precoce que vai observar, que vai endereçar mensagens sexuais traumatizantes para essa criança que evidentemente não vai ter capacidade simbólica para metabolizar isso que a mãe endereça para essa menininha de meses, 6 meses, entre 6 e 9 meses de idade. Então isso é gravíssimo, tá? Esse ponto reforça mais uma vez essa imagem que a Klein tem de que a criança já está pronta desde o início, os desejos estão lá. Insisto, com Laplanche, Bleichmann, mesmo com Winnicott em alguma medida, esse desejo ele tem que ser implantado na criança, né? Esse desejo ele vai sendo colocado pela libidinização dos pais, que deve ser feita, evidentemente, com muito mais cuidado do que isso aqui que a mãe da Erna está fazendo, tá? Então eu queria destacar bastante essa citação para vocês terem ideia do que a gente está falando aqui, né, desse contexto familiar da Erna, né, de um excesso de excitação que evidentemente vai se transformar mais tarde nesses sintomas compulsivos da masturbação, de não conseguir dormir. É esse excesso de excitação aqui que já está se apresentando no início da vida dessa bebezinha, que mais tarde, claro, não vai conseguir metabolizar esses excessos. Então vejam que a Melanie Klein vai interpretando os movimentos de balançar-se que começam na segunda metade do seu primeiro ano como o desejo de ser masturbada e podiam ser remetidos a manipulações relacionadas com o seu asseio quando era bebê. Tá vendo? Ela não coloca em xeque aqui esse desejo de ser masturbada como algo que vem do vetor do adulto para a criança. Não, é da criança para o adulto sempre o vetor que a gente vai ler na Klein. Então é o desejo excessivo, é a ansiedade excessiva da criança, é a genitalidade muito precoce dela, nunca o vetor que vai vir, né, da sedução desse adulto, enfim, terrível, que vai endereçar uma sexualidade que a criança não consegue metabolizar. Então, bater a cabeça no travesseiro, por exemplo, um dos rituais que ela fazia à noite, para Klein seria interpretado como tomar o lugar do pai. Ela está batendo na mãe, por assim dizer, né? Ela está ocupando o lugar do pai aqui. Nas brincadeiras, né, que a Klein vai criar um bebezinho, vai cuidar de um bebezinho, a Erna mostrava afeto pela sua criança imaginária, contanto que ela se mantivesse apenas como um bebezinho. Então ela amamentava, lavava, era terna com a bebezinha, até perdoava essa bebezinha quando ela se sujava. Mas a Klein, ela chega a reconhecer um movimento regressivo aqui, bem importante, né, nessas brincadeiras que a Erna está fazendo, mas não desenvolve essa ideia. Na sua maneira de ver, ela mesma só havia sido tratada amorosamente enquanto for uma bebezinho de colo. Era crudelíssima com a sua criança mais velha e permitia que ela fosse torturada por diabos das mais variadas maneiras e muitas vezes que fosse morta no final. Então a Klein, ela não consegue entender a identificação com o agressor aqui.
ela não consegue ver o movimento regressivo que a Erna faz, cuidando de uma bebezinha de colo, né, cuidando dessa bebezinha, sendo terna com ela, como um movimento que ela gostaria de ter tido, por exemplo, que não teve. A Melanie Klein vai interpretar essas cenas sempre a partir do sadismo da Erna. Então, quando ela trata bem a bebezinha, é quase como um tipo de formação reativa da Erna. Eu, na verdade, quero destruir essa bebezinha, eu quero ser uma mãe má, porque eu estou sendo muito sádica, etc. Ela não consegue, insisto, perceber a identificação com o agressor presente nessa cena, nessa brincadeira que a Erna faz. E mesmo a Erna perguntando para Klein, será que eu teria realmente tratado a minha filha desse jeito? Então, a menininha, ela chega a perguntar para Klein, será que eu teria sido tão sádica assim, né? Será que eu teria matado, infernizado, torturado essa menininha desse jeito? Né? Ela consegue elaborar alguma coisa, mas para Klein, ela não interpreta desse jeito, sempre interpretando a Erna como precoce, como sádica, como isso já sendo parte das fantasias sádicas da própria Erna, da inveja, da vitalidade também, da precocidade dessa menina que a Melanie Klein está lendo, né, já pronta, por assim dizer, a partir das suas fantasias inconscientes, etc. Então, só para terminar, pessoal, quero retomar aqui algumas passagens da Klein para a gente entender essa perspectiva e dar algumas pinceladas muito rápidas do que a Sylvia Bleichmann vai tratar desse caso, né, no capítulo 6 do Clínica Psicanalítica e Neogênese. Então, observem o que a Klein vai dizer aqui na página 69. A análise mostrou que a observação do ato sexual precipitou sua neurose com toda a sua força. A visão dos pais copulando intensificou enormemente o seu sentimento de frustração e de inveja com relação aos pais e elevou a um grau extremado seus impulsos e fantasias sádicos contra a gratificação sexual que eles estavam tendo. Tá vendo? Para Klein, a visão da cópula, né, a visão ali do ato sexual é traumático porque intensifica os desejos da criança, porque vai intensificar a inveja, a frustração de não participar da cena, ou seja, os desejos sexuais já estão lá. Não é pelo excesso dessa cena, né, como a gente vai ver no Ferenczi, no Laplanche, no Winnicott, né? Não vai ser pelo excesso disso, pelo absurdo disso, de expor a criança à cena sexual, que a Klein vai ler. Não, essa cena, ela vai trazer, na verdade, a inveja, a voracidade dessa criança, que, por sua vez, esses sim são traumáticos, né? Essas fantasias, essa voracidade, a inveja é traumática, o excesso disso. Não é a cena em si, não é não ter protegido a criança disso. Então, eu queria destacar esse tipo de descrição. Os sintomas obsessivos da Erna, vai dizer a Klein, de chupar o dedinho, por exemplo, são causados, por sua vez, pela fantasia de chupar, de morder, de devorar o pênis do pai e os seios da mãe. Tá vendo? Então eu vou chupar o dedinho de forma compulsiva porque eu tô tendo uma fantasia sádica, sadomasoquista nesse caso, de devorar, estragar o pênis, estragar o seio ao qual eu não tenho acesso nessa cena sexual. Então isso é muito kleiniano, né? Essa ideia de que essa capacidade de desejar, de fantasiar, de invejar, né? De já tá tudo lá, tá? Observem que a Melanie Klein entra um pouco na loucura da mãe, né, quando ela diz coisas do tipo: Erna era uma criança cuja precocidade sexual incomum chamava a atenção de qualquer pessoa. Não apenas o tipo de fantasias que tinha, como também seu comportamento e movimentos eram os de uma menina muito sensual na puberdade. Isso aparecia especialmente no seu comportamento provocante com relação aos homens e aos meninos. Nesse particular, seu comportamento também mudou bastante para melhor durante a análise, e quando essa acabou, ela mostrava um jeito mais de criança. Além disso, a análise de suas fantasias de masturbação pôs fim à sua masturbação compulsiva. Então, mesmo que os resultados da análise tenham sido muito bons, e né, a gente não tem por que duvidar disso, a leitura que a Klein faz dessa menina, né, assim, de que ela era muito sensual, né, de que a precocidade sexual dela era incomum, é absolutamente contrária à leitura que a Sylvia vai fazer, que a gente faria a partir do Ferenczi ou do Laplanche. A gente vai ler essa criança como uma criança abusada, gente, assim, não tem nenhuma dúvida disso, né? Ela sofreu abuso vendo os pais transando, mas imaginamos aqui também, né, que ela
é agredida nessa cena, né? Ela é afastada, ela é xingada. Uma mãe que tá vendo prazer sexual numa menininha de 6 meses, né? Ela tá sendo claramente alvo de um abuso sexual. E a Klein não lê dessa forma, ela tá lendo um pouco, acompanhando essa loucura de ver numa menininha, numa criança, a linguagem da paixão, para usar o texto incrível do Ferenczi, né? E não lê nada da linguagem da ternura. Apesar da Klein mostrar, e ao longo da análise ela vai sendo mais terna com os bebezinhos dela, ela vai conseguindo brincar com muito mais ternura com as crianças que ela cria ali na cena terapêutica, mas a Klein interpreta isso como elaboração das suas fantasias sádicas, né? Das fantasias sádicas da Erna. E por fim, só a interpretação da Klein sobre a inibição intelectual da Erna, para vocês verem também assim, a lógica do pensamento kleiniano aqui é a mesma. Olha só o que ela fala na página 76. Seu sadismo extraordinário, que se encontrava fundido com o intenso desejo de Erna por conhecimento, levou, como uma defesa contra ele, a uma completa inibição de uma variedade de atividades que se baseavam em seu desejo por conhecimento. A aritmética e a escrita simbolizavam violentos ataques sádicos ao corpo da mãe e ao pênis do pai. Em seu inconsciente, essas atividades estavam equacionadas com rasgar, cortar, queimar o corpo da mãe, juntamente com as crianças que continha, e castrar o pai. Ler, também como consequência da equação simbólica do corpo da mãe com livros, viera a significar uma remoção violenta de substâncias, crianças, etc., do interior da mãe. Vejam, a Melanie Klein está longe aqui da interpretação clássica que a gente vai fazer a partir de Freud, mas depois também a partir do Laplanche, de que a inibição intelectual, nesses casos, vai se dar porque a criança está muito ocupada em dar conta desses excessos libidinais que não conseguem transitar pelo aparelho psíquico de maneira organizada. Ela está tomada por excitações que ela não consegue organizar, ela não consegue simbolizar, ela não consegue fazer girar essa libido, né, essa energia sexual, essas excitações, de maneira a organizá-las, metabolizá-las, para conseguir concentrar, estudar, enfim, fazer o exercício de simbolização, porque é impossível simbolizar quando você recebe um excesso de excitação como esse que a Erna recebia, violência, cena sexual, etc. Então, a Sylvia Bleichmann vai interpretar essa inibição intelectual assim, de outra forma. Aqui, para Melanie Klein, vocês estão vendo, é o desejo sádico dela, por exemplo, né, de escrever. Escrever significa ir ali colocar alguma coisa, né, no corpo da mãe, sujar a mãe, agredir a mãe, cortar a mãe, por assim dizer. Então, tudo isso tem a ver com o excesso desse desejo sádico que ela tenta controlar, inibindo. Então vejam, o vetor, mais uma vez, vem da criança para a mãe, e não da mãe para a criança. Tá? Então essa é a leitura desse caso clínico. Eu sei que é chocante ler Melanie Klein, mas assim, eu recomendo enfaticamente que vocês leiam essa autora e leiam com esses cuidados que a gente precisa ter. É uma autora que está inaugurando a clínica da criança, né? Ela foi a responsável praticamente, né, assim, por criar essa clínica a partir do brincar, de como que ela vai entender, né, o setting terapêutico, o enquadre terapêutico para a criança. Então devemos muito a Melanie Klein ainda. Boa parte do que ela está trazendo, gente, assim, por mais exagerado que seja, excessivo que seja, muitas e muitas vezes, a gente vai encontrar na clínica da criança. As fantasias, a violência, a inveja, a gratidão, muitos elementos, né? Essa posição esquizoparanoide, a posição depressiva. A gente tem reencontrado isso que a Klein estava apresentando para a gente no início do século XX, a gente vai reencontrar, óbvio, né, de uma maneira um pouco mais sofisticada, mas vai reencontrar isso na clínica da criança. Então, recomendo muito que vocês leiam a obra dela, sempre com esses cuidados, e vou fazer o convite para vocês lerem comigo lá no Seminário Clínico, neste capítulo 6 de Clínica Psicanalítica e Neogênese da Sylvia Bleichmann, para vocês verem como que a gente faz essa leitura cuidadosa, né? A gente pega o caso clínico, vai remontando, vai criticando, pegando essas passagens, tentando dizer, pô, será que não é esse excesso da mãe que está tornando a Erna
compulsiva? E, para terminar, será que isso já é uma neurose obsessiva? Será que a gente pode falar de neurose obsessiva nesse caso aqui? Será que a gente tem já os elementos do recalcamento e do recalcamento secundário para falar em neurose, nesse caso clínico aqui, por exemplo? A Silvia vai negar, e eu concordo integralmente, que haja condições de possibilidade para o recalcamento aqui, no caso da hernia. A gente está ainda diante do transtorno e não do sintoma. Então a Silvia vai apresentar para a gente os detalhes dessa crítica, apresentando em grande parte, né, esse diálogo que ela faz com o Laplanche, que eu quero convidar enfaticamente vocês a acompanharem para vocês perceberem, né, como que a clínica psicanalítica ela é viva, né, e faz parte de uma ciência, ou seja, é uma abertura à crítica permanente que a gente tem que ter para, evidentemente, quando esses casos aparecerem no consultório, a gente está mais bem preparado, a gente está mais atento aos elementos que vão constituir esse tipo de sofrimento que a hernia apresentava. Então, fica aqui o convite para a gente pensar junto nisso. Para você que me acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que vocês acham. Muito obrigado, espero vocês no Seminário Clínico. Não deixem de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.